Vou ver o vídeo aqui, Lash. Já vem. Olha. Obra-prima da Renascença. Quando esculpiu, Michelangelo tinha só 23 anos. É difícil imaginar alguém tão determinado. Ainda mais uma tartaruga. Nunca tive essa disposição. Com 23, enquanto amigos viajavam pelo mundo, minha maior conquista foi financiar um scooter. No The Sims, usando códigos. Recentemente, parece que minha falta de motivação piorou. Por exemplo, com 15 anos, eu devorava Harry Potter, de pé, entre curvas, freadas e aromas que explicariam por que Voldemort arrancou o nariz. Hoje, se um livro tem mais que 3 personagens, minha atenção foge mais rápido que uma mulher ao ouvir a palavra Sigma. O que houve? Me questiono em momentos privados. Há 10 anos eu já não tinha foco. Por que piorou? Eu costumava culpar o celular. TikTok, Shorts, Reels. A internet virou um cassino. Giramos a roleta em busca de dopamina. Se não vier, é só girar de novo. E assim o cérebro se acostuma ao prazer imediato, o que, segundo vários estudos, corrói a capacidade de focar. Mas sabe o Estudo com 659 estudantes universitários indica que quanto maior o uso de redes sociais, menor as notas dos alunos e seu nível de atenção. que eu descobri Well, depois de ler muito sobre o tema? Essa não é a história toda. Redes sociais são só a ponta de um iceberg chamado cultura moderna. Ansiedade, má alimentação, vício em pornografia. São todos sintomas de um mundo doente que, de tanto promover dopamina fácil, acaba nos intoxicando. No Sudeste, por exemplo, 70% dos jovens relatam alguma crise mental antes mesmo da faculdade. Então, antes de se culpar por não conseguir focar, é preciso investigar a raiz desse dilema. Nietzsche pode ajudar. Há 150 anos, ele previu que os avanços da modernidade arregaçariam a mente do palhaço. Sua filosofia inspirou gerações de psicólogos, resultando num manual de como manter o ânimo mesmo em tempos sombrios. Meu intuito hoje é simplificar esses conceitos, para que você os aproveite. Começando pela compreensão de como foco e motivação estão interligados. Ao entender um, fica muito mais fácil lidar com o outro. Eu tenho uma história real de um TDAH que pode provar. Kept you waiting, huh? Outro dia eu precisava escrever, mas não conseguia focar. O que é terrível, porque eu trabalho com isso e tenho bocas para alimentar. Tentei de tudo: café, ritalina, rituais com virgens. Não funcionou. Pera, você é virgem, né? O mês voou e eu seguia mais travado que a minha lombar aos 30 anos. Olhei no espelho e pensei: chega, desisto. O sucesso é um braço gordo e eu, um mosquito broxa. E foi nesse momento de renúncia que tudo mudou. Recebi um e-mail às 4 da manhã. Era uma senhora. Vamos chamá-la de Ivete. Bom dia. Conheci seu canal buscando ajuda para minha neta. Estou desesperada. Ela tem 17 anos, sempre amou desenhar, mas parou. Agora vive no celular se comparando com os outros, não estuda, não come. Como ajudar alguém que não vê sentido em nada, inclusive na ajuda? Eu li isso exausto, mas sabe quando uma coisa te toca lá no fundo? Claro que sabe. Voltei pro PC e comecei a digitar um TCC para essa vovó. O que é depressão, como afeta os jovens, o papel da terapia. O tempo voou, o sol raiou e eu seguia possuído pelo espírito do Rambo literário, metralhando palavras. Gostei desse cara. Deus desceu do céu preocupado. Meu filho, você parece cansado. Aceita um café? Respondi. Silêncio, velho tolo! Eu vou buscar a fé. 7h15. Enviar. Capotei ali mesmo. Dona Ivete é um amor. Esses dias recebi um update. Após um mês de terapia, a neta até voltou a desenhar. Ok, mas o ponto é que essa experiência me fez refletir sobre foco. Durante semanas não consegui escrever. Detalhes sobre o mesmo tema, saúde mental. Quando foi para responder a Ivete, ficou fácil. Por quê? Nietzsche tem um palpite. Ele escreve: aquele que tem um porquê supera qualquer como. Simplificando, quem tem um motivo, age. O pulo do gato tá aqui, nessa palavra. Às vezes a gente acha que tem um motivo, mas não tem. Então eu posso dizer: quero escrever. E ok, idealizar é um bom início, mas só são palavras. No nível mais profundo, pode ser que uma parte de mim não queira, ou tenha medo, ou prefira fazer outra coisa. Motivos autênticos são aqueles que convencem todo o nosso ser. E aí entramos num estado de hiperfoco, porque a parte da mente que costuma sabotar se junta para ajudar. É como se ela dissesse: escrever é um saco, mas pela Dona Ivete, eu topo. Eu tô usando. Eu tô nesse dilema esses tempos. Cara, eu aposto que 90% do chat tá nesse dilema há tempos. Tipo assim, a grande questão disso tudo, e eu acho que isso é um pouco culpa nossa também, criadores de conteúdo,
vocês são meus fiéis muito antigos. Vocês vão lembrar de eu falando isso já em 2021, quando eu comecei a fazer live. Eu falava que para mim as lives eram uma parada que as pessoas usavam para fugir da realidade do mundo real delas. A internet é assim porque elas vivem vidas miseráveis e não conseguem olhar para isso, né? E eu lembro que na época essa palavra o chat achou muito pesado, né? Miserável, né? Mas é o que eu penso, tipo, a gente vive vidas tão miseráveis por diversos fatores, né? Tipo assim, especialmente aqui no Brasil, né, muita gente não tem nem direito à dignidade, sabe? Tipo, a gente debate tantos problemas do país quando a gente não dá o mínimo para as pessoas, né? Tem gente que não tem o mínimo para se viver, não é digna, né? Então, tipo, obviamente cada caso vai ser um caso, tá? Mas de uma maneira geral, a gente escolhe não olhar para as nossas vidas e não olhar para dentro de nós mesmos e simplesmente começa a usar muito rede social, começa a consumir e fazer qualquer coisa que não remeta à própria vida e às próprias atitudes, sabe? Então, tipo, é por isso que eu falei, eu acredito que 90% do chat esteja nessa, porque no fim 90% das pessoas que eu conheço estão nessa, sabe? Pessoas que, tipo, vocês olham, Vou dar um exemplo, eu não vou citar o nome dessa pessoa, porque ela nunca compartilhou isso, então eu não vou dizer quem é. Mas tem um amigo meu que é um streamer de grande sucesso e que uma vez ele virou pra mim no restaurante e falou: Mano, acho que eu vou parar de streamar. Eu falei: Caralho, por que você vai parar de streamar? E aí ele falou: Ah, não sei, eu acho que não tem mais a ver comigo, acho que eu sou uma pessoa muito diferente de quem eu era e as pessoas estão começando a reparar isso e não sei o quê. E a gente trocou um papo muito cabeça sobre tudo isso, né? Até sobre a separação do eu pessoa e o eu streamer, né? Tipo, eu falando aqui agora e você compara para meia hora atrás eu falando sobre o Bolsonaro, né? São coisas muito diferentes, né? Então, tipo, eu sinto que essa pessoa aprendeu muito também, que ela não parou de streamar, e eu aprendi muito com esse papo também. Só que, independente do seu nível de sucesso, né, entre aspas, né, o sucesso profissional, você vai cair nesse tipo de coisa, eventualmente. Você pode não viver isso, mas você vai cair nisso. Porque, querendo ou não, a nossa mente, ela é muito questionadora, né? A natureza humana ela é muito questionadora. Só que a gente foge muito da natureza humana, porque pensar cansa, né? Tipo assim, nessa mesma conversa a gente fez perguntas de tipo, mano, quem sou eu? Por que eu estou aqui? São perguntas que parecem impossíveis de responder, mas são buscas, né, individuais que levam sua vida inteira, sabe? E, tipo assim, eu tenho um exemplo disso que é da minha vida, tá? Eu e o meu pai, a gente não se falava até meus 15 anos. Nos meus 15 anos eu saí de casa. E o meu pai ele mudou da água para o vinho, né? A gente não acreditava que meu pai poderia mudar. Para vocês que me conhecem, acompanham a minha carreira, sabem que meu pai é meu melhor amigo. Mas ninguém sabe que eu não falava com ele, entendeu? E ele mudou da água para o vinho nos seus 50 e poucos anos. E todo mundo falava, cara, ele não vai mudar, ele já tá velho, a cabeça dele já tá feita. Mas são essas perguntas, são essas buscas que fazem você mudar ao longo da sua vida. Foi ele com 50 anos olhando e falando, cara, quem sou eu? Será que eu sou isso que eu sou hoje? Sabe? Será que as minhas atitudes não são resultado de tudo que eu passei e eu não ter olhado para isso faz com que meu filho não fale comigo? Entendeu? Então, tipo, todas essas questões acabam. Todo esse questionamento da mente humana e do indivíduo acabam, tipo, fazendo com que você entre em momentos assim, ou que você fuja de momentos assim. Entendeu? E é por isso que eu acho que a gente acaba indo muito pra rede social, ou pra live, ou pra vídeo no YouTube, ou pra jogos, ou pra cassino, pra aposta, pra qualquer coisa que te tira da realidade que você vive. Porque você não quer resolver ela e você considera ela miserável. E hoje a gente tem algo que a gente não tinha antigamente. Hoje. Caralho, calma aí.
a, a Nala e a Lia estavam brigando, aí a Lari gritou com a Nala pra Nala parar. Enfim, não lembro exatamente o que eu tava falando, mas vocês entenderam o meu ponto. Vamos continuar o vídeo. Usando esse exemplo como gancho, mas estamos falando de um conceito maior que envolve a própria noção de sentido da vida. Porque, por exemplo, imagina alguém no último semestre da faculdade, batalhou para chegar ali, mas por alguma razão perdeu o ânimo. Começa a faltar, procrastinar, agir de modo suspeito. E aí, Juninho, como é que vai o TCC? Eu diria que é um conflito dentro desse sujeito. Ele acha que quer se formar, mas uma parte dele não quer. Enquanto isso não for abordado, ele vai continuar tendo problemas, não só com foco, mas com a vida. É como tá no navio que o capitão tem um destino, mas a tripulação não concorda. E aqui chegamos na questão de ouro. Por que a tripulação não concordaria? Eu tô isso, me formei tem 3 semanas e tava fudido de saúde. Mas essa que é a parada, tipo assim, você... Mano, vamos partir do ponto da dignidade, tá ligado? Tipo, seja honesto com você mesmo. Você acredita que você hoje na sua vida tem tudo que você precisa pra ter uma vida digna? Porque a maioria das pessoas, quando eu fiz essa pergunta na última live que eu fiz essa pergunta, a maioria do chat falou que não. E a maioria das pessoas, tipo, elas partem do princípio que primeiro elas vão ter que lutar pela dignidade, aí depois elas vão ter que lutar para se formar, e hoje vai ter que lutar pelo trabalho, enfim, para crescer na vida, e é tudo uma luta, um sacrifício muito grande. Só de você ter isso no fundo da sua mente, você não precisa nem ter isso consciente, só de você ter isso no fundo da sua mente, você vai desmotivado para tudo. Porque você sabe que, no fundo, você acredita que o seu futuro não vai ser brilhante. Porque o brilhante de hoje é você abrir o Instagram e tirar uma foto dentro do seu Porsche, mostrar a casa que você tem, mostrar as falsas amizades que você tem, as festas que você vai com pessoas totalmente fúteis, entendeu? Esse é o brilhantismo de hoje. Isso é o sucesso. Isso é o sucesso. Entendeu? De hoje em dia. Então, quando você não acredita que você consegue chegar nisso, ou que dá muito trabalho e etc., cadê sua motivação? Entendeu? Mas, de novo, essa é a minha visão sobre as coisas, né? Vocês podem se sentir livres para discordar e tal. É só como eu penso, né? Sobre esse assunto. Uma parte de nós rejeitar, às vezes até sabotar, nossas escolhas na vida. Nos anos 90, esse psicólogo, Mihaly... E outra coisa. Antigamente, era isso que eu ia falar antes de eu sair do PC. Antigamente, a gente não tinha internet. E a internet, hoje, é um negócio que, tipo assim, ó, vou dar um exemplo. Se eu abrir meu Instagram agora, vamos lá. Abrir meu Instagram agora. Primeira story que eu cliquei tem uma Mercedes. Primeira story que eu cliquei, eu não tô zoando. Eu não vou mostrar de quem é, porque vocês conhecem a pessoa. Tem uma Mercedes nessa story. O outro story é um spam de story da pessoa falando com um celular e mostrando tipo o que ela fez no dia. Pintou a unha, comeu, foi com os cachorros. Passei um story, academia e live. Passei o outro story, academia e carro. Tipo assim, há 30 anos atrás as pessoas não tinham um celular para ficar comparando a vida que elas têm com as outras, sabe? Elas viviam a vida delas, mano, e fé, tá ligado? E fé, mano, e fé, tipo... É a vida que segue, porque você não fica comparando. Você compara com as pessoas que estão no seu círculo, né, social. Só que aí você tem que viver para isso, né? Antigamente se vivia muito mais do que hoje, né? Impronunciável. Se questionou. Aí você fala, que nem o Cheira Mercúrio falou ali. Eu não tenho dinheiro nem para comprar uma moto. Pois é. Aí você abre o Instagram, você vê uma Mercedes. Aí você pensa, caralho, eu não tenho... Às vezes a pessoa não tem nem dinheiro para ter o que comer naquele dia, né? E aí o cara tem uma Mercedes.
Uma Mercedes de 350 mil reais, 400 mil reais, né? 400 mil reais você compra o resto da vida. Entendeu? E aí você começa a ficar tipo, caralho, que merda, mano, tem que trabalhar. Pô, mas eu não quero trabalhar. Pô, mas eu não quero ir pra faculdade. Mas eu vou, obrigado. E eu vivo uma vida miserável. Porque no fim não é sobre o que você faz, é como você enxerga o que você faz. Não mesmo. Já na época, rolava uma crescente de diagnósticos, TDAH, burnout, depressão, e também a tendência de buscar soluções no nível individual, medicação, terapia. E ok, são abordagens cruciais. Mas convenhamos, se temos um aquário e os peixes começam a adoecer, não focamos só neles. Investigamos o ambiente. Isso aí. Afinal, do que adianta tratá-los e colocá-los de novo numa água suja? Pensando nisso, Mihai propõe uma nova teoria da motivação, considerando o contexto pós-moderno. E é maravilhoso, porque ele demonstra que somos todos peixes palhaço num aquário podre. Falta de foco, muitas vezes, é uma reação natural do organismo a essa água insalubre, no caso, nossa cultura. E como crescemos nela, é difícil perceber a insalubridade, o que leva muitos a se culparem por não ter energia. Enfim, recomendo o livro dele. Mas já que estamos aqui, me permita resumir a ideia central e como explica não só falta de foco, mas também apatia. Aquela sensação de olhar para o mundo e se sentir completamente esgotado, sendo que você mal chegou na metade da sua vida. A era da exaustão, hiperprodutividade. O mundo doente gerará cidadãos doentes. Qual o segredo dos hiperfocados? Sabe, indivíduos persistentes? Einstein, Da Vinci, Clayton, o ex da minha namorada. Segundo Mihai, não tem a ver com inteligência, e sim com um truque mental que até os estúpidos podem dominar para realizar feitos incríveis. Porque veja bem, esse é você, animal humano. Sua mente é movida por duas coisas: motivações intrínsecas e extrínsecas. A primeira tem a ver com o nosso senso de eu, quando agimos por querer. Por exemplo, Luísa curte rebolar, se deixar ela sarra o dia inteiro, no almoço, no trabalho, em eventos sociais. A segunda tem a ver com recompensas e punições. Por exemplo, Chico rebola, mas só quando Oswaldo lhe oferece pepitas de ouro. Yes! O resultado é o Rebola mesmo, quando vem é sudo. bom, mas a experiência muda. Quem age Sim. por interesse tem mais chances de se envolver com a tarefa e repeti-la. Chico rebola, Já quem faz pelo Chico incentivo rebola. só repete com Chico mais lanche, incentivo vocês e durante a estão tarefa fica disperso. Troque rebolar por outra ação e o resultado é o mesmo. Correr, estudar, se pendurar num caminhão. O segredo dos hipermotivados é que, conscientemente ou não, eles conseguem ativar seu motor intrínseco. Ao fazer isso, ganham acesso a um tipo especial de foco, que os leva muito além do que alguém movido por recompensas externas. Segundo Mihai, todos nascemos com motivação intrínseca. No contexto saudável, é possível ativá-la até em tarefas pequenas. O cérebro se sente recompensado ao contribuir para o futuro. O problema é que isso não tem acontecido. A vida moderna tem nos convertido em máquinas de motivação extrínseca. Porque, claro, essa é a linguagem do Capitalismo. Sim, capitalismo. você A é o gente que ia você chegar aí. possui. Diploma, Era um pouco trabalho, que a gente já dinheiro. tava falando Ai, aí, ó. mas o valor inerente de cada pessoa... Foda-se. Para a economia girar, o indivíduo precisa estar insatisfeito, isto é, querendo mais do que já tem. Então, assim que aprende a pensar, ele é condicionado a buscar significado fora de si, nunca dentro. Resultado: muitos adultos acabam perdendo a motivação intrínseca, uma vez que é de dentro que ela vem. Lembrando que essa é uma constatação embasada por anos de estudo. Então calma, Enzo Musk. Antes de me mandar pra Cuba, perceba que Mihai tá só apontando um efeito que qualquer um pode observar. Quer um exemplo? Verdade. Lembra quando você chegava da escola, ligava o play e podia passar horas fugindo da polícia? Olha o Jesus. Hoje você tem mais jogo que fio de cabelo, mas às vezes nem dá vontade de abrir? Pois então, motivação intrínseca é a atenção a serviço do eu. Num sistema que visa lucro acima de tudo, o eu é suprimido. Sim. Seja por agentes externos, que hackeiam a química do cérebro para nos controlar, seja por nós mesmos, que nos culpamos quando não estamos produzindo. Então, essa dimensão do foco acaba ficando deslocada. Como tudo no organismo que não é exercitado, ela enfraquece. Voltamos então para nossa questão de ouro. Tá. Deixa eu falar um negócio aqui. Eu não sei como é que se vocês já fizeram essa pergunta, mas pra mim, as pessoas mais felizes que eu conheço são as que são menos normais aos padrões de vida da sociedade. Vou dar um exemplo, tá? O Yoda. O Yodinha, ele é extremamente feliz. Você não vê, tipo, o Yoda gritando que nem era antigamente, mas ele é feliz, sabe? E é importante definir felicidade, tá? Existe uma diferença, na minha visão, entre você estar alegre ou eufórico
e você ter paz. Para mim, a felicidade é a paz. É você poder acordar, dormir, viver seu dia com a cabeça limpa de pensamentos ruins e com uma sensação de leveza. Para mim, isso é felicidade. Todas as pessoas que eu vejo que são mais felizes ao meu redor são as que são menos normais, no sentido de que elas vivem uma vida diferente dos padrões. O que é uma vida diferente dos padrões? Vamos lá. Eu conheço um senhor que ele tem um centro de terapias alternativas em São Paulo, tá? E eu conheci esse centro de terapias alternativas no ano que ele lançou, foi 2020, acho que foi 2020, não sei. E acabou que eu chegando lá, eu conheci a filha dele e ele. A filha dele atendia, marcava as consultas. Quando eu cheguei lá, ele estava lá também. Eu não sabia que ele era o dono. E eu comecei a conversar com ele. E aí ele me falou que ele era um físico quântico, né? Ele estudou física. E aí ele começou a se especializar na física quântica. Ele fez biologia também, paralelo a isso. E ele foi trabalhar na Rússia. E ele morou 30 anos na Rússia, trabalhando lá. E lá eles têm uma abordagem com a medicina muito diferente do que a gente tem aqui. Não é a biologia que ele fez. Ele tem graduação em biomedicina. Foi isso que ele fez lá na Rússia. E eles encaram a medicina de uma forma muito diferente, né? De uma maneira geral, o Oriente encara a medicina de uma maneira muito diferente, né? Vou dar um exemplo para vocês. Tem estudos que são feitos através da medicina oriental que não são aceitos na medicina ocidental. Entende? Mesmo tendo sido provado, 90%, você pegou 1.000 pessoas, 99% das pessoas deu certo, não é aceito aqui. Por conta da gente acreditar que é tipo, sei lá, pseudociência, ou, por exemplo, tem vários estudos que são feitos lá com cannabis, por exemplo, que aqui não é aceito, entendeu? Mesmo sendo provado lá, não é aceito aqui. E ele viveu uma vida, tipo, extremamente exótica, tá? Ele largou tudo que ele tinha lá, e eu não sei até hoje, é um negócio que eu tô para conversar ainda com ele, né? A próxima vez que eu for lá, eu vou conversar isso com ele. Ele era um cara que ganhava muito dinheiro, tá? Ele não é pouco rico, ele é muito rico. Ele largou tudo para viver aqui no Brasil e trazer muito das coisas que ele estudou e conhece lá, e também trazer um pouco do lado espiritual pro papo, porque é algo que ele gosta muito e é mais aceito lá do que era aceito aqui, tá? Mas não vamos entrar nos méritos se trouxe espiritualidade e pseudociência, são dois assuntos que hoje a nossa sociedade enxerga como duas coisas muito diferentes, certo? Ele é um cara extremamente feliz. Ele hoje tem mais gasto do que ele tem de lucro. Ele perde mais dinheiro do que ele ganha, por ele ter tomado essa escolha de fazer um centro de terapias alternativas e trabalha nisso. Tá ligado? Ele podia viver a vida dele lá bem sucedido, andando com o Rolls Royce dele lá na Rússia. Mas ele amava o Brasil e ele queria viver disso, e ele faz isso. Ele acorda às 5 da manhã, vai fazer a caminhada dele, 7 horas ele medita, 7h30 ele tá entrando numa banheira de gelo. Tipo assim, eu tô dando exemplos, tá? E aí às 8 ele entra pro trabalho dele. Ele abre a clínica dele e tá trabalhando lá. E essa é a vida feliz dele. Entendeu? Enquanto isso, eu também conheço uma pessoa que ela é muito rica. E ela tem um trabalho muito prestigiado no mundo de hoje, tá? Basicamente, ele é CEO de uma grande empresa aí, né? Que provavelmente muitos de vocês usam,
tá? Esse cara, ele vive uma vida miserável. Em que a vida dele é extremamente intensa. Ele trabalha de 6 da manhã às 6 da manhã, porque quando ele sai do trabalho as pessoas ainda ligam para ele. Ele consegue ter tempo para curtir, entre aspas, né, as coisas que hoje a sociedade diz que é o sucesso, né? Então você abre o Instagram do cara, ele tá em Ferrari, Mercedes Classe S, Lamborghini, ele tá nos melhores restaurantes de São Paulo, ele tá nas melhores festas de São Paulo, ele fecha camarote para todo mundo. E ele não liga, ele rasga dinheiro. Mas a quantidade de vezes que eu já vi essa pessoa questionar o sentido da vida e ela muitas vezes parecer que ela é triste com a vida que ela vive foram imensas. Foram muitas. Entendeu? E eu não tô falando que, tipo, porque você vive assim, você é miserável. Eu não tô falando isso. Não tô falando isso. Eu tô falando que muitas vezes nós somos guiados, vamos assim dizer, naturalmente por um caminho que não é o caminho que nós mais preferimos, sabe? Eu também conheço pessoas que vivem esse tipo de vida e são extremamente felizes. E tá tudo bem, entendeu? Só que não é porque a sociedade diz que esse é o melhor jeito de se viver e é assim, e isso é o sucesso e é assim que você chega na felicidade, que realmente de fato é isso, entendeu? Eu tenho certeza que um dia eu vou ver esse cara quitando do trabalho dele e vivendo do dinheiro que ele já tem, porque ele não precisa mais trabalhar, ele não precisa mais dessa vida, mas ele é viciado em estresse. E ele vivendo a vida super feliz dele, tipo, curtindo e fazendo outras coisas e sei lá, mano, trabalhando com outra coisa e sendo feliz, sabe? Porque, no fim, ele sabe que ele é triste, ele já me falou isso. Mas ele não larga, porque ele também é viciado naquilo. E, no caso dessa pessoa que eu tô falando, tem a questão familiar. Se ele largar tudo isso e ele for fazer o que ele quer, que é uma coisa totalmente diferente, a família dele vai sentir decepção nele. E ele não aguenta isso. Entendeu? Então, tipo, cada caso é um caso. Mas o que eu quero dar highlight vocês aqui é que eu conheço muita gente, muitas pessoas de muitos estilos de vida diferentes e as mais felizes são as que, coincidentemente, né, vivem a vida de uma maneira, tipo, totalmente não convencional, mano. Vou dar um exemplo meu, que aí eu acho que fica mais tangível. Eu morava em São Paulo, tá? Morei muitos anos em São Paulo. Decidi me mudar para Campinas porque eu queria me afastar de São Paulo. Mano, eu vivi uma vida doentia lá. Porque eu abria a janela e eu ficava triste. Eu morava num apartamento bom, num lugar bom de São Paulo. Eu tinha tudo, tá ligado? E eu não aguentava olhar pra fora, mano. Porque eu sentia... Sabe o que eu sentia falta? De uma coisa muito simples. Que é o que eu faço hoje. Eu sentia falta de natureza. Às vezes são coisas simples. Eu me mudei para uma casa aqui em Campinas que eu posso deitar na minha grama e meus cachorros pularem em mim. E eu amo isso. E isso faz o meu dia feliz. Sabe? São pequenas coisas. São pequenas coisas, mano. Isso aqui, todo dia que eu faço isso, meu dia é ótimo. Meu dia é mais feliz. Tá ligado? Só que quando eu tava em São Paulo, eu não tinha noção disso, entendeu? Eu não tinha noção disso. Juro pra vocês. Eu só detestava São Paulo e eu sentia que ali não era meu lugar, mas eu não sabia o porquê. Eu comecei a entender o porquê quando eu comecei a me questionar mais. Por isso que eu tô falando da mente questionadora, né? E eu tô falando isso também porque eu sou um cara que eu conheço muita gente nesse meio de jogos, tá? E a maioria das vezes que eu tenho contato com pessoas que não são meus amigos muito próximos, são elas vindo falar comigo sobre questionamentos da vida. Entende? E geralmente são pessoas que vocês que acompanham o mundo de live jamais iam
jamais iam se questionar, tipo, pô, será que essa pessoa é feliz? Claro, olha como é que ela é na live, olha o tanto de viewer que ele pega, olha o tanto de dinheiro que essa pessoa tem, a vida dele tá feita. Essas pessoas chegam no momento triste da vida delas, tá ligado? Porque você saber quem você é, você saber o que você gosta, e tipo assim, isso é importante porque quem acompanhou a saga do The Next Movie, que a gente fez com a Betty Boom, essa última temporada, quando eu questiono, ó, a gente teve, deixa eu abrir aqui, eu não lembro dos convidados. Do Aranverso tem essas... Todos, né? Eu volto. A gente teve, cadê? TCK, Hakim, FRT, Minerva, Yoda e Saci. Eu fiz uma pergunta-chave para todos eles. Nenhum deles conseguiu responder. Porque nenhum deles sabe no fim. O nome do livro que ele indicou é Flow. Eu volto aqui para te mostrar. Que é o que é a felicidade. O Minerva, inclusive, ele tem até aquela cena engraçada, né? Que ele tipo vira e fala, mano, me ajuda, não sei. Não sei o que é felicidade. Que porra é essa? Porque no fim as pessoas não sabem, tá ligado? O que é a felicidade. Pro TCK eu fiz uma pergunta diferente, não lembro o que foi, mas eu fiz uma pergunta diferente, mas o meu ponto aqui é, todos eles, o Saci relatou um período extremamente triste da vida dele. E ele falou um negócio que me marcou muito, ele falou, mano, o momento em que eu estava mais feliz, né, no sentido de ter conseguido tudo aquilo que eu queria, que foi Sentinels, que era conseguir um dinheiro para a vida dele inteira, estruturar a família, jogar num time de fora, ser campeão mundial na Loud, jogar lá fora, ser campeão pela Sentinels. Ele conseguiu tudo isso e era o momento mais triste da vida dele. Da vida dele, não da carreira dele. Eu, como entrevistador também, quando as pessoas... Eu sempre presto muita atenção na palavra que as pessoas escolhem. Quando ele fala que não foi o momento mais triste da carreira e foi o momento mais triste da vida, você sabe que teve um peso muito mais pessoal do que a pessoa tá falando ali na hora. E o Minerva, por exemplo, no episódio do Minerva, tipo, o Minerva, mano, ele é um cara incrível. Você abre a live do Minerva, mano, você se diverte o tempo inteiro. Ele fala que a alegria dele é fazer os outros felizes. Só que quando eu pergunto quem é o Gustavo, ele não sabe. O que o Gustavo gosta, né? Que é a pessoa por trás do Minerva. Ele não sabe. Entende? Porque, tipo, no fim, é uma busca que todo mundo tem naturalmente. Saca? Só que a gente não se toca disso, porque o nosso dia a dia não permite. A gente tá sempre ocupado fazendo alguma coisa. E aí eu tô fazendo que nem o Minerva, transformando um vídeo de 17 minutos num react de 1 hora, então vamos ver o vídeo e vou ficar quieto. Por que uma parte nossa nos sabotaria? No sentido de você traçar planos e do nada perder o ânimo, o foco e não querer mais ser você. É que ela tá puta. Imagina a motivação intrínseca como uma fada, morando na sua cabeça. Um lugar sombrio, úmido, controverso, com apenas 2 janelas, nas quais o mesmo filme se repete todo dia. Comer, trabalhar, consumir. Comer, trabalhar, consumir. Você também não ficaria revoltado? Ai, eu preciso de foco pra terminar meu TCC. Foda-se! Aqui podem argumentar. Horas, mas essa não é a vida. Trabalho, rotina. Foi assim com seus avós, seus pais. Porque vocês, geração mimimi, teriam uma fadinha revoltada dentro de si. Ainda bem que você perguntou, vovô do Cruzeiro. Eu tava precisando de outra questão de ouro, e essa é supimpa, porque ao respondê-la, amarramos as ideias de Mihai com as de Nietzsche, desvendando assim o enigma que me levou a criar esse vídeo. Sempre cansados, sempre dispersos. Geração Uma burnout. geração sem foco. Cara, muita gente que eu conheço fala de burnout. Esse sou eu, jovem moderno. Eu estudo, não pelo prazer intrínseco de aprender, mas pela promessa de recompensa futura. Sim. Emprego, dinheiro... Sim! Sim, caralho. Esse sou eu, jovem moderno. Eu estudo, não pelo prazer intrínseco de aprender, mas pela promessa de recompensa futura. Emprego, dinheiro, um PC Que é o que roda a gente tava GTA. falando antes. Ou seja, a educação assume uma função utilitária. Sobre faculdade, vira um meio vida e para se tal. conseguir algo. Um arranjo pra lá de problemático, porque se baseia numa ilusão. A ideia de que quem for bem aqui, vai bem na vida.
Mentira! Pergunte a isso qualquer aí, ex-criança é isso aí. prodígio. Ou melhor, não, senão ela chora. Afinal, conforme entra na facu achando que o futuro tá na mão, se depara com desemprego, inflação, Breno, colega heterotop que sempre caga o trabalho em grupo. Não, cara, já disse, não é assim que enumera suas referências. Resumindo, durante anos eu luto pra ser alguém na vida. E aí descubro que esse alguém é um palhaço sem casa num planeta em ebulição, que vai ganhar menos que o Breno, porque não se engane, ele tem muito QI. Essa quebra de expectativa gera uma ruptura no nível existencial. Lembra daquela ideia de Nietzsche? Não somos um só. Então no nível consciente eu posso dizer, não pô, tá tudo certo. Mas no nível mais profundo começa um É burburinho. isso. Pera, é não tá não? isso. Durante anos eu colaborei nessa sua busca pela felicidade, sendo que a gente não parece muito feliz. Você quer insistir nesse caminho? Por quê? Ninguém me ensina a responder essa questão, sendo que ela é como o meu vizinho Pereba, especialista em gatos. De noite, rouba a minha energia. De dia, minha energia também. É como se a força intrínseca do eu entrasse em greve, me deixando ainda mais à mercê de motivadores externos. Prazos, cobranças, litros de café. Fica cada vez mais difícil focar naquilo que deveria ser importante, e aí logo vem a culpa. Devo ser preguiçoso, incompetente, uma farsa. Sendo que não é nada disso. Essa questão, por que eu faço o que eu faço? É um chamado. Ignorá-lo É é isso. o maior erro que um jovem É pode isso, cometer. é isso. Segundo, o maior erro. Terceiro. Então, respondendo o vovô em PNG, o problema não tá em ter que trabalhar, tá na falta de sentido. A sensação que tá tudo desmoronando, mas você mal tem energia pra lavar a louça. Quem dirá mudar o mundo? De repente, qualquer forma de matar o tempo se torna irresistível. Nem fraqueza, nem preguiça. Desconexão. Desconexão. Caralho! Aí, na moral, Eu não sabia como encerrar esse vídeo. Por trás Esse dos cara é gifs muito e bom, piadinhas, falta de foco é a minha maior angústia. E sei lá, eu travei, porque a conclusão era tipo, quando você define seus motivos na vida, fica mais fácil focar. Mas eu achei irônico dizer isso, sabendo que meu foco funciona à base de remédio. Que não importa o quanto algo é urgente, às vezes minha mente congela, afetando não só a mim, mas todos que eu amo. Pensar nessa ironia me travou por meses. Literalmente adoeci. E sei que deve soar estranho, afinal, é só um vídeo. Mas pra mim não é. Falar de foco é como mexer numa ferida. Até que minha psicóloga disse algo. Tiago, às vezes o melhor jeito de lidar com a contradição é focando em outra. E nisso eu tive um estalo. Pensei, sabe o que é realmente irônico? Travar num vídeo sobre motivação, sem nem tentar usar a filosofia que eu vim promover. Aquele que tem uma razão supera qualquer como. Sentei e comecei a listar motivos para terminar esse vídeo. 1. Dona Ivete. Quero que ela e a neta assistam. 2. Não é sobre mim. Quero ajudar pessoas. 3. Talvez o mais intrínseco. Não vejo a hora de terminar para começar o próximo. Porque apesar de ser difícil, criar é uma das poucas coisas que eu consigo começar e não desistir. No dia que eu anotei isso, estava chovendo. Eu ouvi um trovão, cabum, e aí tudo se encaixou. Comecei a escrever a conclusão e chorar ao mesmo tempo. Deve ter ficado muito meloso, raio, mas pessoa, se energia, você chegou aqui, recomeçar. acho que vai fazer sentido. Na infância, confiamos nos adultos. Faça isso, não faça aquilo. De vez em quando, quebramos o roteiro. Quando você sobe onde não deve, afaga um cachorro sem dono, abraça uma onda grande demais. Esses momentos dizem algo sobre você. Algo difícil de explicar, porque transcende as palavras. No imenso vazio da consciência, essas memórias são como estrelas. Retratos do passado, irradiando o significado. Se você contemplar esse cosmo, não tem erro. Vai encontrar pistas do que faz você, Sim. você. Aquele que tem um porquê, supera qualquer como. A vida não é um jogo que se ganha, é um oceano. Se focamos só na próxima meta, corremos o risco de ficar girando, à deriva. Em algum momento é preciso definir um norte. Não pela expectativa de chegar lá, mas pela intuição de que é um caminho interessante. Porque a real é que não existe lá. Felicidade não é um destino, é um navegar. Um novo dia, uma nova tempestade. Para alguns de nós é assim, sempre à beira do naufrágio. Mas se engana quem acha que não tem escolha. No porão desse navio existe um baú, implorando para ser aberto. Saudade, remorso, amores enterrados vivos. Trancamos nossos fantasmas, como se fossem enganos, quando na verdade são nosso maior tesouro. Em cada paixão impossível, cada dor indescritível,
Uma prova do nosso poder criativo. Bem afortunado aquele que mergulha em si mesmo e, no ato de Sim. loucura, escancara o Isso. coração, permitindo que os demônios se espalhem, como fogo, consumindo a embarcação, para que das cinzas surja um novo eu, que já não teme a chuva, porque já morreu. É E ao isso. ver suas certezas afundarem, ousa até se alegrar, como se não ressentisse, nem por um instante, a indiferença do mar. Nada pode afogar o espírito de quem se permite recomeçar. Cara, esse vídeo é muito foda, mano. É muito foda. Esse vídeo, caralho, que vídeo bom, mano. Obrigado, viu, 22 da El, por ter mandado esse vídeo aí pra gente ver. Um dia eu vou falar mais sobre isso. Quando eu tiver a oportunidade certa, que vai surgir. Mas esse vídeo, ele tem algumas partes do porquê que eu parei de fazer live. Tipo assim, em 2021 eu comecei a fazer live, né? Eu parei de jogar, comecei a fazer live. Eu fazia 12 horas de live por dia. 2022 eu fiz pouquíssima live. 2023 eu fiz pouquíssima live. 2024 fiz menos live ainda. Esse ano que eu tô voltando a fazer mais live, né? Foram 3 anos nisso aí. E um dia eu falo mais, né, sobre isso. Mas o que ele fala aqui sobre entrar em você mesmo e queimar o que tá lá dentro para que alguém novo possa surgir foi um dos motivos de eu parar de fazer live durante um período. Porque no fim é uma escolha, né? Você pode deixar uma parte de você viva e lidar com isso, mas a maioria das pessoas não consegue. Às vezes você olha pra dentro e você fala, mano, que nem eu quando eu tava jogando, né? O meu questionamento foi, por que que pra eu ser feliz alguém tem que ser triste? E ali eu vi que eu não servia mais pra competir. Porque inconscientemente eu sabia que se eu ganhasse e eu ficasse feliz, alguém ia ficar triste. Pra mim, isso era o ideal que eu não tava disposto a largar. Então eu decidi parar de competir por isso. E o mundo de live, tipo assim, pra mim um questionamento que eu tenho muito frequente é tipo, qual é o meu impacto dentro do que eu faço? Qual que é o impacto dentro do que eu faço? E aí eu comecei a me questionar disso lá atrás. E eu falei, caralho, eu faço tipo, eu jogo LOL. Eu jogo LOL, mano. Não tem impacto nenhum. Esse foi o começo do meu pensamento. E foi o começo do porquê que eu parei de fazer live, entendeu? Qual que é o meu impacto? O impacto é nulo, porra. Eu jogo LOL. Tem tanta coisa melhor para as pessoas fazerem do que me ver jogando LOL. Tipo, na realidade eu sou um desserviço para todo mundo. Porque a pessoa que podia estar fazendo algo interessante, ela vai estar me vendo jogar LOL. E isso é uma merda. Entendeu? Foi por isso que eu comecei a parar de fazer live. Sacou? E aí os 3 anos que eu fiquei mais afastado de live, foi refletindo sobre tudo isso, entendeu? Então, tipo, esse vídeo aqui, ele fala muito comigo, mas tem muita coisa aqui também fora o que eu vivi que é muito interessante, né? E essa busca interior, ela é o que torna tudo brilhante, mano, no fim. Embarcação. Para que das cinzas surja um novo eu. Mas você não precisa impactar ninguém também, depende de quem você é. Tem pessoas que têm a necessidade de buscar um propósito o tempo inteiro, sacou? Que já não teme a chuva, porque já morreu. E ao ver suas certezas afundarem, ousa até se alegrar, como se não Tipo assim, ressentisse. vou dar um exemplo fora isso aqui, tá? Fora isso aqui que a gente tá assistindo. Um dos meus maiores hobbies, inclusive no evento que teve lá da B3, o Showmatch, eu tava conversando disso com um fiel meu que tava lá, é estudar física quântica. Porque eu não consigo admitir o fato de que a nossa existência ela é tipo nula. Tipo assim, por que a gente tá aqui? Pra onde a gente vai? Do que a gente veio? Entendeu? Então, tipo, eu vejo muito disso na física quântica. Porque, tipo, a física quântica, ela tem coisas tipo como é que é o nome? Não é teste, caralho, mano, dos 2 lasers.
Não é teste. Caralho. Como é que é o nome? Fenda dupla. Fenda dupla. Mas não é o estudo, não é o estudo. Não Tem uma acha palavra, muito cara. egoísta Tem uma pensar palavra. assim? Experimento. Tipo, você faz mal, Experimento. BLZ, Obrigado, mas obrigado, você obrigado. também faz bem. Muitas pessoas usam sua live pra fugir de um dia mal. Quando minha avó morreu, sua live foi uma fuga pra mim. Tamo junto, irmão. Obrigado pelas palavras. Revolta, vai tomar no cu com esses teus papos, mano. Tu não é filósofo, tu só entende League of Legends. Cara, eu não sou filósofo, mas eu também não sou entendo de League of Legends. E tipo assim, se você não gosta, você pode só sair. Ou você quer ser saído. É simples. Foi saído. Nem por um instante, a indiferença do mar. Nada pode afogar o espírito. Tipo assim, sabe qual é o negócio? Eu tenho aquela filosofia, vocês sabem disso, né? Que eu não gosto de banir as pessoas. Eu gosto, né, de, pô, a pessoa é ignorante, ela tem a visão dela. Beleza, 90% das vezes, quando você, tipo, é receptivo com uma pessoa ignorante, ela para de ser ignorante. Sobre esse papo, se você é ignorante sobre esse papo, sinto muito. Pela minha experiência, é inevitável. Em algum ponto da sua vida, você vai chegar num vídeo como esse. Pode não ser hoje pode não fazer sentido para você. Mas nos seus 60 anos, pode ser que faça. E vai. Ou você morre antes, ou você vive o suficiente para chegar nisso aqui. De quem se permite recomeçar. Um novo dia, uma nova chance de se orgulhar de si mesmo. Começa com uma questão. Que faz sentido pra você? Quando a Ivete me procurou, responder fez todo sentido. Eu lembrei da minha avó. De repente, o adulto ansioso se foi. No lugar, surgiu um netinho corajoso, escrevendo com saudade. Se esse vídeo chegou em você, foi graças a essa criança que insistiu para que eu espalhasse uma mensagem que somente Eita. outra criança, presa num adulto cansado, poderia acreditar. Não desista. Não desista. Não desista. Fica. Se chegou aqui, você deve curtir filosofia. Te convido então pro meu Discord, um lugar pra gente estudar, filosofar e fazer amigos. Se existe esse negócio de alma gêmea, a sua deve estar aqui. Pra acessar, é só entrar no meu apoia. Já achei, Custa meu amigo, R$3. já achei, já Além achei. do Discord, Mas apoiadores obrigado. ganham acesso a podcasts e vídeos de bastidores, onde eu compartilho meu processo criativo e aprofundo ideias que vemos aqui. Pra saber mais, é só clicar na tela. Você também pode me apoiar com Pix. Eu peço essa ajuda porque não dá pra sobreviver só com a renda do YouTube. Qualquer valor ajuda, os Cara, centavos somam. Muito obrigado. O cara tem um canal com 1.600.000 inscritos e não dá pra sobreviver só com a renda do YouTube. A gente é tudo fodido mesmo, brasileiro, mano. Guys, segue o cara lá no canal dele, mano. Vídeo muito bom. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Gostei. Obrigado, viu, vídeo desse Judael, por ter indicado aí esse vídeo. Eu vou pegar aqui o... Ó, o Vini mandou aqui, ó. Sobre o assunto não abordado na live entre religião e medicina, esse vídeo fala sobre um grande nome do assunto. Quem foi Paracelso? Pô, o nome do cara? Paracelso. A gente vai pegar, porque muito conteúdo aqui eu não posso assistir aqui na Twitch, né? A gente vai ter que ir pra louco assistir esses conteúdos. Mas tem... Ah, mano, que isso? Mas tem bastante coisa legal aqui, que eu vou ver depois, organizar. Para a gente assistir. Assiste o que eu mandei. Vai ficar louco também? Se Deus quiser, pô. Se Deus quiser. Porra. O da maconha tu vai ver? Então, eu fiquei sabendo que o da maconha eu não posso ver. Aqui na Twitch. Ué, por quê? Não sei. Falaram que tá ban esse vídeo. Falaram pra eu evitar. É só você falar que mora em Amsterdã. Beleza. Achei que era porque dava vontade de fumar.
Cara, sabe um negócio? Tipo assim, sempre que a gente fala desses, que a gente faz uns react mais sério, eu vejo como é o contraste, né?